Tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor. Nosso convidado é o doutor Alexandre de Moraes, advogado. Doutor, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Obrigado, é uma honra. Boa tarde a você, Denise. Boa tarde aos espectadores. Vamos abrir o tema com um VT super especial que nossa equipe preparou? Vamos lá. A utilização de QR Codes nos cardápios tornou-se uma prática comum em muitos estabelecimentos, proporcionando conveniência aos clientes e reduzindo o uso de menus físicos. No entanto, essa abordagem também gerou preocupações relacionadas à exclusão de pessoas que não possuem acesso à internet, não possuem smartphones ou não estão familiarizadas com a tecnologia. Uma nova lei foi promulgada com o objetivo de proibir que restaurantes tenham exclusivamente cardápios disponíveis apenas em formato de QR Code. Essa medida visa garantir a acessibilidade e a inclusão de todas as pessoas, independentemente do acesso à tecnologia ou familiaridade com o uso de dispositivos eletrônicos. Entenda mais sobre essa lei agora no Consulta ao Doutor. Doutor, particularmente, eu acho que a possibilidade de você ter as coisas digitais, né, assim, digitalmente, legal, mas exclusivamente digital, aí já não gosto. Prefiro físico, né? Então, quero ver ali o cardápio, ficar limitado à tela do celular. Eu sei que a gente vive esse momento que tudo é digital, mas a gente também vive um outro momento que é de nos educar e policiar, especialmente num restaurante, né? Guardar o celular e não utilizá-lo, né? Então, você imagina, tá sem bateria, você foi ali para um momento de relaxar, você só queria almoçar ou jantar, precisa pegar o celular? Bem interessante a colocação, Denise. Exatamente essa linha que nós temos que enxergar, nessa linha, nesse sentido, que enxergar a tecnologia. A tecnologia veio para somar, não para excluir pessoas do acesso à informação. Seja ela uma informação de um cardápio, quando se vai consumir uma refeição, seja ela a informação de um medicamento, porque nós já estamos, infelizmente, nesse ponto, né? De digitalização, da ideia de tornar bulas de medicamentos somente digitais. Então, não vou mais abrir a caixinha do medicamento e a bula está lá dentro? Não. A ideia da indústria inicial foi que tivesse apenas uma tecnologia de QR Code na caixinha, no cartucho do medicamento. Não. E isso exclui, como Com você certeza. muito bem colocou, como o vídeo que nos antecede mostrou muito bem, se exclui uma infinidade de pessoas do acesso à informação. E por que não dizer que nos cardápios de restaurante também nós precisamos saber quais são os ingredientes dos pratos? Existem pessoas celíacas, tolerância a uma série de ingredientes de um prato. Há pouco tempo uma menina cheirou uma pimenta, ela está hospitalizada até agora. Essa moça está hospitalizada até hoje. Então, o que nós vemos com muita preocupação, e eu aqui falo como advogado há mais de 25 anos, cerca de 25 anos, eu vejo que se fragiliza uma proteção e defesa do consumidor, onde o nosso país é tão abundante. Nós temos um código muito bom de defesa do consumidor. A inspiração dele é a Constituição Federal Brasileira. É ali que se determinou que se criassem regras para criança e adolescente, para o consumidor. Então, o nosso Código Civil, à época, que era de 1916, por ocasião da promulgação da Constituição de 88, ele previu expressamente, a Constituição preveu uma defesa ao consumidor e se criou um microsistema dentro do direito, que é o sistema de proteção e defesa do consumidor. E ali se diz que todo consumidor tem direito à informação. E não é para ele ir atrás da informação, ele não pode depender de um aparelho. Ou de perguntar, né? Claro. Tem que estar, você falou da pimenta ou dos ingredientes ali. Descritos, então, tem que estar disponíveis. Claramente, a pessoa tem que ler e entender o que está consumindo. Agora, que movimento é esse? Porque da bula, queria que você explicasse. Do cardápio, eu vejo muito como pós-pandêmico, porque... Sim. Só que não faz muito sentido, porque os cardápios, eles são plastificados, né? Em Sim. sua maioria. Então, um álcool 70 resolveria o problema. Então, você tem ele físico, até eu acho que um movimento de limitar, né? Então, um cardápio por mesa, ou enfim. Mas
um álcool 70 resolve esse problema, você limpa ali após cada uso, né? E resolveu. E da bula, né? Então, houve essa questão, pós-pandemia do cardápio. Veja bem, o público que teria mais dificuldade, né? Então, o público mais velho, né? Não precisa nem ser idoso. Esse público não foi para restaurante no auge da pandemia, né? Então, quem foi também escolheu estar ali, né? E aí você teve que se adaptar. Bora pro celular, olhar o QR Code ali, um momento onde a gente se adaptou para tudo, né? Sim. Também fez isso no restaurante. Mas, então, foi pós-pandêmico. E de onde veio a questão da bula? Pois os assuntos são muito ligados, são intimamente ligados. Quando se propõe uma lei, em qualquer nível, seja municipal, estadual ou federal, existe uma exposição de motivos, o anteprojeto, a justificativa da lei. E examinando a justificativa dessa lei que pretende extinguir a bula impressa, nós temos ali um deputado federal do estado do Maranhão, médico, que disse que teve uma excelente experiência no restaurante ao pedir os pratos por QR Code. E ele imaginou que os remédios também precisavam ter bula. Ele coloca isso na justificativa dele. São 4, 5 parágrafos escrita essa observação. Né? Você falava que, poxa, por que os restaurantes continuaram nesse movimento? De fato, a pandemia pegou todo mundo desprevenido, ninguém esperava, um evento catastrófico, várias vidas foram perdidas, Deus que proteja a sociedade mundial de tudo que aconteceu. Então, não se sabia como lidar com as coisas no início. Muitas pessoas lavaram compras de supermercado à exaustão, utilizaram luvas de látex para tudo, até para se comunicar em casa. Muita gente dormiu na sacada, na varanda, não entrou em casa. Foi um pandemônio essa pandemia. Aconteceu tudo o que tem de pior e, aos poucos, foram feitos estudos, sem limitar os assuntos, estudos mente aberta, se ouviu a ciência e se descobriu, olha, não é o cardápio o problema. Não é pegar o ônibus o problema é a higienização das mãos, que tem que ser feita por todos, sempre teve, isso sempre existiu. Hoje mudamos um hábito, o sujeito está meio resfriado, ele põe uma máscara para entrar no ônibus, ele mesmo protege, como países, como o Japão sempre fizeram, a sociedade sempre fez. Mas nosso rigorismo, o que se vê é que, quem sabe, algum segmento do empresariado querer economizar investimentos. Eu não imagino que economia exista em tirar um cardápio impresso num restaurante. Porque justamente você colocou muito bem, é um momento de uma refeição. Ali é mais do que matar a fome. As pessoas se encontram para conversar sobre a semana e ela merece, ela precisa ter acesso ao cardápio como ela tinha, se ela não quiser usar o smartphone, se ela não tiver plano de dados, ou não tiver um telefone moderno. Né? Agora, traduzindo essa problemática, emendando os assuntos com a bula do medicamento, ainda é muito pior. A diferença de remédio e veneno é a dose. É a dose. Então, os equívocos acontecem mesmo tendo a bula impressa. Olha, eu vou te citar um que há pouco tempo foi muito divulgado nas redes de TV. Um evento trágico lá do Rio Grande do Sul, minha terra de origem. Um rapaz hospitalizado, ao invés de receber meia dúzia ou 7 comprimidos, ele recebeu 20. Ele está em estado vegetativo. E olha como isso é complicado. Essa lei que alterou a questão das bulas, ela prevê que o paciente internado já não tenha direito 100% à bula. Lá se diz que de 100% dos remédios distribuídos, só 10% a indústria vai ter que disponibilizar bulas nessas embalagens do tipo industrial que vão para hospitais. Então, pressupõe que aquele paciente lá não precisa ler bula porque ele está no hospital. Mas eu digo, os nossos espectadores que estão nos assistindo sabem, quando nós visitamos alguém doente, nós vamos lá dar uma força, fazer uma oração, fortalecer a fé da pessoa, pedir ajuda na cura, visitar o médico e olhar o tratamento. E se eu olho aquela prancheta do tratamento do meu familiar, da pessoa que eu estou visitando, eu tenho sim direito de pedir a bula desses medicamentos dentro do hospital. Eu não posso receber como resposta, não aqui vem embalagem industrial. Não pode ser dessa forma. Eu tenho que ter acesso, eu quero ler uma bula. Até mesmo aquele remédio que vem fracionado, né? Então, sim. É de direito. É de direito. As pessoas não costumam pedir, mas é de direito que peça e leve para casa a bula. É direito, a pessoa vai na rede de proteção. Nós temos o SUS, o maior sistema de saúde do mundo, com características também de universalidade no atendimento, todas elas oriundas da nossa Constituição Federal, da Lei Maior.
Então, o SUS tem uma rede ampla no país. Eu vejo pessoas que estão saindo de postos com saquinho de comprimido. Isto está errado. Com cartelas de comprimido presas por elástico. Isto está errado. Ela tem direito a não consumidor como qualquer outro. O consumidor rico, pobre, não depende da classe social, não depende de nada, ele tem o mesmo direito. A lei existe para igualar todos, para que um não seja mais forte que o outro. O que se nota, nos restaurantes falamos então, quem sabe uma economia na impressão dos cardápios. Na indústria farmacêutica, o que se nota é uma economia de processo. Então, perde-se algum tempo na linha de produção, dobrando a bula e introduzindo no cartucho, onde está a medicação dentro. Quem sabe vamos ganhar tempo, vamos fazer mais remédios em menos tempo, sem precisar pôr a bula. Então é isso que se nota nesse processo. A análise que a gente tem que fazer num caso desses é a partir da prática e do que motivou a existir determinada lei, determinada alteração. Como você bem disse, uma tecnologia não exclui a outra. Haver uma bula digital, onde dê acesso a um QR Code e possa ouvir a bula é importante. Possa ler a bula em outro dispositivo. Ótimo, é importante. Mas não que seja a única forma de ter esse acesso. Vale dizer, inclusive, o seguinte, muita atenção a todos a esse fato. A bula é um manual de navegação segura para muita gente. Não só o consumidor que abre a caixa e lê a bula, o médico, o enfermeiro, o químico farmacêutico. Nós temos que evitar as contaminações cruzadas e, sobretudo, ela é uma garantia para o fabricante. Eu ia trazer justamente essa questão. Então, quer-se economizar ali o tempo no processo, não colocando a bula junto ali do medicamento. Mas, uma vez que está ali, exija a bula, leia a bula, as informações estão na bula. As bulas costumam ser extensas, né? Então, você leva um tempo para ler. Claro, se você já conhece o medicamento, você quer saber a dosagem, você vai lá em posologia e você vai direto ao que te interessa. Mas se é um medicamento novo, a qual você está se familiarizando ali, você leva um tempo para entender tudo. Só que está tudo escrito lá. Então, tive uma alteração visual, tive uma crise de epilepsia. Você está sabendo aquilo que você está consumindo. Então, você não colocar a bula, dificultar o acesso à bula, fazer com que o teu consumidor diga, não, mas eu não sabia. Não atrapalha a empresa? Então, não deixa a indústria desprotegida nesse sentido de, olha, eu tive um problema e agora eu vou processar. Porque veio sem bula, eu não tenho esse acesso, meu smartphone não comporta os processos ali para a bula digital. Sim, Denise, excelente ponto. Deixa exposto o fabricante, mas deixa, sobretudo, exposto uma rede de gente envolvida com o medicamento. O médico é um deles. O paciente pode reclamar para o médico se ele tiver um problema, porque ele não conseguiu acessar, talvez, uma bula que tinha uma informação importante. Olha, note o seguinte, de novo defendendo a tecnologia. Isso aqui não é uma defesa de algo antiquado, desnecessário. De jeito nenhum. Mas hoje nós temos, por exemplo, a CNH digital. E a orientação que o próprio Denatran, o próprio Estado passa essa orientação, é que as pessoas imprimam a carteira digital de habilitação e mantenham no seu veículo, na sua carteira. Porque sabem que saiu 10, 15 minutos de algum centro bom de internet, pode não ter acesso. Então, separando um comando, não tem como mostrar o documento se tiver só no meio digital. Todo mundo sabe disso. Você falar dos problemas com hackers, sistemas fora do ar, tráfego carregado na rede. Então, tem uma série de problemas. Agora, a bula, que serve a esse consumidor que quer olhar posologia e modo de usar e contaminações cruzadas, ele vai nesses tópicos. Mas existe o químico farmacêutico que vai olhar outras coisas na bula. Existe o médico que vai olhar ainda mais coisas. A visão do médico é ampla, 360. Ele lê essa bula inteira, porque ele lê com a visão de médico que é o profissional dessa área. Né? O que vai haver de possível contaminação cruzada, um medicamento cruzado com outro indevido, a consequência é séria. É uma consequência ainda pior que um cardápio de restaurante. Quando a gente fala de lei que impede que restaurantes tenham cardápio apenas em QR Code, quando você fala de uma lei, né, da justificativa
do político que fez, está pleiteando isso, das bulas digitais. A gente está falando em âmbito federal? Olha, nós temos a discussão em todos os âmbitos, que são eles: municipal, estadual e federal. Município de Campinas, já o prefeito havia se revoltado com essa questão de não ter cardápio em restaurante, ele mesmo passou por experiência. Também foi provocado por pessoas, por cidadãos que procuraram o prefeito e disseram: pô, estou indo no restaurante, não tem mais cardápio, não consigo escolher, não tenho telefone, o garçom não quer falar, como faz? No nível estadual são os deputados, e aí vale citar São Paulo, Distrito Federal, né, os deputados distritais, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Estes estados já promulgaram leis mandando voltar ao cardápio. Quem olha de longe acha: nossa, estamos voltando ao passado, estamos regredindo. Não, de forma alguma. Porque pode ter lá o QR Code, quem quiser, não precisa tocar no papel do cardápio. Estamos dando oportunidade a todos de acesso à informação. Gente, eu prefiro então, esses estados físico. Já se mobilizaram. Agora, falando no âmbito federal, aí nós temos que falar de uma agência regulatória, que é a Anvisa, que regula os assuntos ligados a medicamentos e muitos outros temas ligados à saúde pública. Muito bem, saiu uma lei federal, depois desse deputado médico que fez a lei que extinguia a bula física completamente. Nós nos mobilizamos, fomos a Brasília, gastamos sapato lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, naquele anexo 4, visitando todos os deputados possíveis, de todos os partidos possíveis. Tivemos apoio significativo, inclusive da então presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Bia Kicis, ficou impressionada com essa lei que estava saindo assim, e mais impressionados ainda, Coronel Tadeu, o próprio deputado Vicentinho, deputado Bongás do Rio Grande do Sul, senador Contarato, senador Randolfo Rodrigues, todos eles apoiaram com um olhar da obviedade de que o consumidor está ficando desprotegido. E ninguém entendeu porque esse projeto estava em regime de urgência. Olha, é importante dizer, Denise, para você e para os espectadores, o direito é um curso de cidadania. Eu gosto de falar sempre para as pessoas verem que isso não é coisa do outro mundo. Um projeto começa numa Câmara, em qualquer lugar, numa Assembleia Legislativa, ele tem que ser discutido com a sociedade. Sim. Agora, quando nós precisamos de um projeto muito urgente, nós podemos decretar urgência. Como se decreta urgência? Num acerto entre essa Casa Legislativa, seja a Câmara de Vereadores, deputados estaduais ou federais, eles decretam pedem ao presidente do órgão e o presidente decreta urgência. Se está em regime de urgência, significa que esse projeto não vai tramitar em todos os lugares. Por exemplo, ouvir a Associação de Aposentados, ouvir a Comissão de Previdência e Assistência Social, ouvir a Comissão Médica, ele não vai. Ele vai direto para o plenário. E aí estas comissões, se tomarem conhecimento do projeto, têm direito de ir a plenário na hora da votação. Tá. E foi aí que agiu a deputada Bia Kicis, porque ela pediu a palavra e disse: só que tem que ser tirado de pauta. Tá. Não pode votar agora. E o projeto saiu, então, com a novidade, com a alteração da originalidade, dizendo que era para ser mantida a bula impressa. Até aqui, sem problemas, muito bom para o povo brasileiro. A questão é que ficou um detalhe lá escrito, dizendo, então, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai escolher que tipos de medicamentos terão apenas uma modalidade de bula. Veja, saiu a matéria da mão do legislador, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, o berço natural das obrigações é a lei. A lei escrita por legisladores. Saiu de lá e foi para uma agência regulatória. Na agência regulatória, ela abre um negócio chamado processo regulatório. E aí ela já começou, já deu uma diminuição nos direitos do consumidor no momento que ela disse: quem está internado em hospital, de hoje em diante, ela promulgou isso agora em dezembro, né, desse ano passado, de agora em diante, nós vamos mandar 10% das bulas dos medicamentos. Já começou a diminuição. E isso nós vemos com muita preocupação. 30 segundinhos, doutor. Isso não vai aumentar o número de processos? Então, a justiça não vai ficar mais carregada? Eu estaria muito preocupado se eu fosse médico e fosse indicar o uso de um medicamento, sabendo que o meu consumidor pode receber uma embalagem qualquer sem uma bula. Eu me preocuparia muito. Porque a hora que tiver um mau uso, mesmo que ele faça um mau uso por conta própria, ele vai ter direito de bater as portas do judiciário e dizer que não recebeu informação, porque ele tem que receber a informação. Sim. Não tem que dizer para ele atrás, que está disponível em algum lugar, em alguma nuvem,
com o seu plano de dados. Não, ele tem que ter informação. Perfeito. Você tem que voltar, doutor. Você volta? Será um prazer, uma honra. Vou deixar aqui o contato no Instagram, @exijabula, @exijabula. E o WhatsApp é 11 991 29 3429. Então, 11 991 29 3429, telefone de WhatsApp do doutor Alexandre de Moraes. Doutor, volte sempre. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Fique com Deus. Te vejo amanhã. Tchau.